A gente vai tratar então do delta de Dirac, ou impulso unitário, que é esse sinal aqui que tem essa definição um pouco diferente, né? Um pouco complicada. Ele vale zero em instantes de tempo diferentes de zero, e no instante de tempo zero, quando t é igual a zero, ele tende a infinito. E aí a gente representa com essa setinha para cima ali. E ele tem área unitária, então a gente diz que ele tem intensidade unitária. Existem várias formas de definir esse sinal e explicar, né, didaticamente esse sinal. Isso depende de qual área você está estudando. Existem formas mais apropriadas para estatística, formas mais apropriadas para o contexto de equações diferenciais ordinárias, e eu vou usar aqui uma forma que eu considero mais apropriada para a área de processamento de sinais. Eu vou definir esse sinal através do conceito de amostragem. Então eu tenho aqui um sinal contínuo, x de t, arbitrário, que eu defini arbitrariamente aqui, e eu quero uma amostra desse sinal. Eu quero saber quanto esse sinal vale lá no instante t igual a zero. Ele tem esse valor aqui próximo de 1,5, né? Esse sinal é um fenômeno físico, pode ser uma tensão, né, em algum ponto de um circuito. E aí eu tenho um problema prático. Eu não tenho acesso direto a esse sinal. Eu amostro esse sinal através de um amostrador, que está representado aqui embaixo. Só que esse amostrador não é ideal, né? Todo objeto físico, todo circuito físico, digamos, ele tem resistências, tem indutâncias, tem capacitâncias. Vou puxar um capacitor para terra aqui. Então, esse cara aqui, ele vai filtrar qualquer sinal que tenha ali na entrada, né? Se eu tiver um sinal estático, parado, bonitinho, que não está variando, aí eu posso dizer que eu tenho acesso ao valor desse sinal, né? Porque eu deixo o circuito ali em regime permanente e eu consigo amostrar exatamente o valor desse sinal aqui. Mas não, o sinal está variando e esse é um sistema dinâmico, é um sistema com memória. Então, esse sistema ele armazena informação, né? Por exemplo, ele armazena a tensão aqui no capacitor. Tensões que aconteceram antes daquela do instante zero vão influenciar a minha medida aqui no instante zero. Para facilitar o raciocínio, eu vou considerar que esse amostrador aqui, ele realiza essa operação aqui. Ele faz uma integral do sinal, ele pega o sinal e multiplica por uma função r de t, e essa função r de t está definida aqui, ó. Essa função r de t é um retângulo, né, uma janela, com largura meio segundo e amplitude 2. Eu estou fazendo assim largura meio e amplitude 2 para que a multiplicação dos dois dê 1, né, para que essa área aqui seja unitária, que aí eu não estou dando amplificação nem atenuação na minha amostra. O que acontece aqui quando eu multiplico o sinal por uma janela e faço a integral dele? Aqui tem um menos, né? Se a janela vai de menos meio até zero, o que eu estou fazendo é a média desse sinal aqui nessa janela, de menos meio até zero. E aí que está o problema, né? Se eu faço essa média aqui, o valor que eu tenho não é exatamente o valor que o sinal tinha lá em t igual a zero, né? Como ele tinha valores menores nos instantes anteriores aqui, a minha média vai acabar ficando menor do que aquele valor exato ali que o sinal tinha em t igual a zero. Então eu representei aqui, nesse gráfico, como é que fica essa amostra aqui. Ela vai ficar um pouquinho menor do que o valor real, né? Da mesma forma, se eu tenho ali, eu faço essa mesma operação para o tempo t igual a 2, digamos então que eu quero pegar aqui uma amostra no instante de tempo t igual a 2, e eu vou usar essa mesma operação. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, integrar de menos infinito a infinito, x de t, o r de t deslocado, né? Eu faço uma janela deslocada aqui em 2 segundos. Então eu vou pegar a média nesse intervalo aqui, né, de 1,5 até 2.
Aqui o sinal está decrescendo antes de chegar no instante 2, né? Então, ele tinha valores maiores do que a amostra real daquele instante 2. Então, consequentemente, aqui nesse gráfico eu vou ter essa amostra um pouquinho maior. E vamos generalizar aqui para um instante t maiúsculo qualquer. Então, eu quero uma amostra desse sinal e um instante t maiúsculo qualquer. Eu vou fazer então a integral de menos infinito a infinito do x de t vezes esse r deslocado em t maiúsculo segundos. Assim eu defini uma forma genérica, né, dessa operação de amostragem, aí, essa integral de amostragem. Então eu vou definir o delta de Dirac através do conceito de amostragem ideal. E a amostragem ideal é uma abstração matemática, né? Não existe na prática um amostrador que seja perfeitamente estático, né? Que não realize uma operação de integral. Mas do ponto de vista matemático é muito importante a gente ter essa definição de amostragem ideal e é muito importante a gente ter a definição do delta de Dirac. Então o que é a amostragem ideal? Ela acontece quando esse meu sinal aqui, r de t, permite essa igualdade aqui para a minha amostra. Reparem que no caso anterior aqui, eu usei um x-chapéu, né, para indicar que eu estou fazendo uma aproximação. Então, as amostras aqui foram definidas como aproximação do valor real da função naquele ponto, né, do sinal naquele ponto. E agora não, agora eu quero uma igualdade. Eu tirei o chapéu aqui do x, porque eu quero o sinal r de t que permite essa igualdade aqui. Eu quero o sinal r de t que permite que a minha amostra seja exatamente o valor do x de zero lá. Então eu quero uma amostra do valor da tensão, lá nesse caso, no instante de tempo t igual a zero, definido através dessa integral aqui. A gente pode generalizar para qualquer instante de tempo, né? Fica menos infinito a infinito, x de t, r de t menos t maiúsculo dt. Existe um r de t que viabiliza essa igualdade aqui? A gente vai definir ele vai existir e vai se chamar delta de Dirac. E o delta de Dirac a gente define através desses dois axiomas aqui. A gente faz uma definição axiomática, ou seja, a gente define propriedades dele que podem ser aplicadas nas diversas operações em que a gente vai envolver esse sinal. E a partir dessas propriedades ele está definido, né? Ele está definido para essas operações aqui. O delta de Dirac ele tem que valer zero em instantes de tempo diferentes de zero, né? Então, quando o tempo não é zero, esse sinal tem que valer zero. Estou representando graficamente aqui. E quando eu faço a integral desse sinal de menos infinito a infinito, essa integral tem que dar 1. Então, ele é um sinal que ele vale algo diferente de zero somente num instante infinitesimal de tempo, né? Somente aqui em zero. E, ao mesmo tempo, quando eu integro ele, a área tem que dar 1. Então, que valor eu multiplico por zero e o resultado da multiplicação tende a 1? Esse valor tem que tender a infinito, né? Então, a gente representa que ele tende a infinito aqui no tempo t igual a zero, e a gente representa com essa setinha apontando para cima, apontando para o mais infinito, né? Infinito positivo. E aqui eu coloco um valor 1, dizendo que ele é unitário, que a área dele é unitária, e que a integral dá 1. Então, eu posso definir o delta de Dirac a partir daquele retângulo, né? Daquela janela r de t que eu usei ali no caso anterior. Lá naquele caso, a janela estava definida aqui de menos meio a zero, né? Tinha meio segundo de largura e amplitude 2, né? De forma que a área ali ficou unitária, né? Meio vezes 2 dá 1.
Eu vou generalizar aqui essa janela, vou falar que a largura vale epsilon e a altura vale 1 sobre epsilon. Então ela vai continuar sendo uma janela unitária, né? A área dela vai continuar sendo unitária. Só que eu quero que essa janela seja infinitesimalmente estreita, né? Porque eu quero integrar o meu sinal só exatamente naquele instante da amostra, né? Quando não está deslocado aqui, eu quero que essa janela tenha valor diferente de zero apenas no instante zero. Então, eu começo a encurtar esse epsilon aqui e, consequentemente, o 1 sobre epsilon vai aumentar, né? Porque ele é o inverso do epsilon. Então, no limite, com epsilon tendendo a zero, eu vou ter o delta de Dirac, né? Que eu defini aqui embaixo. Então, é essa a definição do delta de Dirac. Essa é uma das definições possíveis. Nós vamos passar agora por algumas propriedades do delta de Dirac. A primeira delas, a multiplicação por um escalar. Então, o que é que acontece se eu pego o delta de Dirac e multiplico por um escalar? Por exemplo, nesse caso aqui, estou multiplicando por 2. Bom, nos instantes de tempo diferentes de zero, a gente sabe que o delta de Dirac vale zero. Então, se eu vou multiplicar 0 por 2, o resultado é zero. E no instante de tempo t igual a zero, aqui, né, o delta de Dirac tende a infinito. Bom, mas se eu multiplico algo que está tendendo a infinito por 2, ele não vai tender a 2 infinito, né? Ele continua tendendo a infinito. Quem já fez cálculo 1 lá já sabe. Porém, ao multiplicar por 2, eu assumo que a área daquele retângulo que a gente usou para deduzir o delta de Dirac, a área dessa função vai ser 2, vai valer 2, vai valer o valor dessa constante. Então, eu vou representar aqui a amplitude da setinha com o valor da constante. Então, esse sinal aqui também é um impulso, só que ele não é um impulso unitário, ele é um impulso valendo 2. E tem essa observação aqui embaixo, né, que eu deixei como lembrete, a área é não unitária. Ela pode ser não unitária, né, se essa constante for diferente de 1. E aí aqui eu tenho um outro exemplo. Eu estou multiplicando por meio, porém o delta deslocado em 3 segundos para a direita, né? Então, para todos os instantes de tempo diferentes de 3, ele vai ser 0. E para o instante de tempo t igual a 3, ele vai tender a infinito, naturalmente, só que ele está multiplicando por meio, então ele vai ter área igual a meio, né? E eu vou representar ele aqui com uma setinha de amplitude meio, 0,5. A amplitude dele continua sendo infinita, mas a magnitude dele é meio, a intensidade dele é meio. E aí a gente vai para uma próxima propriedade, que é uma consequência dessa primeira, né? Que é a multiplicação por uma função contínua. Então, como exemplo aqui, eu tenho esse y de t, que é a função t mais 1 multiplicada pelo delta de Dirac. Qual é o resultado dessa multiplicação? Então, eu tenho aqui a função t mais 1, está representada aqui, o delta de Dirac, e o produto dessas duas funções, desses dois sinais, eu vou representar aqui embaixo. Bom, evidentemente, nos instantes de tempo em que o delta de Dirac vale 0, o produto vale 0. E aqui vai acontecer o que aconteceu quando eu multipliquei por um escalar. Eu vou multiplicar a intensidade, né, a área desse delta de Dirac, pelo valor da função aqui no instante de tempo t igual a 0, que nesse caso é 1, né? O valor dela aqui é unitário. Então, como resultado dessa multiplicação, desse produto, eu vou ter também um impulso unitário, né? Um delta de Dirac. Nesse caso aqui, como a função valia 1 ali, nesse caso específico, eu tenho um delta de Dirac. Mas, no caso geral, o resultado da multiplicação de um sinal x de t pelo delta de Dirac é um impulso que não é unitário, né? Ele vai ter uma amplitude não necessariamente unitária que vai ser igual ao valor do sinal
em t igual a zero. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é um sinal, né, variante no tempo, e o resultado do produto das duas coisas é um sinal variante no tempo. Um escalar vezes um sinal, né? Tem um outro exemplo aqui, eu tenho esse y de t que é igual a t mais 1, né, essa mesma função contínua aqui, t mais 1, vezes agora um delta deslocado em meio, tá aqui, né? Meio segundo para a direita. Então, novamente, em instantes de tempo diferentes de meio, eu vou ter 0 aqui. E no instante de tempo t igual a meio, eu vou ter o delta de Dirac multiplicando o valor da função em t igual a meio, que nesse caso aqui é 1,5, né? Então, eu vou ter um impulso com intensidade 1,5. É assim que funciona a multiplicação do delta de Dirac por um sinal contínuo qualquer, né? Uma função contínua qualquer. Conclusão aqui, então, se eu multiplico um x de t qualquer pelo delta deslocado em t maiúsculo, caso genérico aqui, né? O resultado também vai ser um impulso deslocado ali em t maiúsculo, né? Uma constante t maiúsculo, só que ele não necessariamente vai ser unitário, ele vai ter o valor da função lá no instante t maiúsculo, né? Então, isso aqui é um escalar que está multiplicando ali o delta de Dirac. E, finalmente, a gente chega na propriedade que foi o começo da história aqui para a gente derivar o delta de Dirac, né? Para a gente chegar numa definição do delta de Dirac, que é a propriedade da amostragem. Quando eu tenho essa integral de amostragem aqui, né? E a função que eu uso dentro da integral multiplicando o sinal, né? Quando a função é um impulso unitário, o que eu faço é tirar uma amostra dessa função, né? Então, esse x de t aqui, até coloquei essa observação aqui embaixo, ele é um escalar, né? Não é uma função, não é um sinal variante no tempo. É um escalar, uma constante. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aquela mesma função, t mais 1, né? Está aqui. Multiplicada pelo delta deslocado em meio, esse cara aqui, e depois eu faço a integral disso. Então, eu vou fazer o produto dos dois aqui. Eu já sei que para instantes de tempo diferentes de meio, isso aqui vai ser 0. E para t igual a meio, para t igual a meio, ele vai tender a infinito, mas com área 1,5. Então, eu represento dessa forma aqui. E agora eu vou integrar esse resultado aqui para obter uma amostra do sinal naquele instante de tempo, né? Aqui a amplitude é 1,5. Então eu faço isso aqui, né? Abusando um pouco da notação. O que é que eu vou ter aqui? A área desse cara aqui eu já falei, né? Pela definição aqui, que é 1,5. Então o meu x de t maiúsculo ali vai ser igual a 1,5. O resultado dessa integral, então, é 1,5. Está aqui o resultado dessa operação. Então, eu tirei uma amostra desse sinal em t igual a meio, né? 0,5 aqui. Eu vim aqui e perguntei qual é o valor dessa função em t igual a meio. E usei essa integral aqui de amostragem ideal, porque ela usa o delta de Dirac, né, para obter essa amostra. E variando esse t maiúsculo aqui, eu posso obter amostras de qualquer instante de tempo do sinal, né? E é assim que a gente modela matematicamente a amostragem. E quando a gente for estudar sinais discretos, um pouco mais para frente, a gente vai ver que, tipicamente, sinais discretos vêm da amostragem de sinais contínuos e, normalmente, o modelo de amostragem que a gente vai usar é esse modelo ideal aqui, onde
a função que é usada dentro da integral de amostragem é o delta de Dirac. E o que é que acontece se eu fizer a integração temporal do delta de Dirac? E eu me refiro a essa integral aqui. Num determinado instante de tempo t, o valor dela, né, o valor do x de t, vai ser a integral de menos infinito até aquele instante. Então, por exemplo, no instante 2 aqui, eu vou ter toda a área do sinal, né, anterior ao instante 2, desde menos infinito até o instante 2. É importante aqui a gente observar que como o t está sendo usado como um limite de integração aqui, é esse t, né, ele vira um limite de integração, a variável independente aqui, eu vou usar uma outra letra, eu vou representar com tal, né, dentro da função. Então é o delta de tal, vou até colocar o tal aqui. Quem está variando aqui é o tempo, mas eu vou chamar de tal, porque a variável, o nome t aqui está sendo usado para esse limite de integração. Bom, vamos ver o que acontece então. Para tempo negativo, eu tenho que integrar de menos infinito até um determinado tempo negativo, né? Por exemplo, aqui eu integro todo mundo aqui de menos infinito até esse instante de tempo. E é evidente que essa integral vai dar zero, né? Porque o delta de Dirac vale zero para instantes de tempo negativos. Então, ao longo de todo o semi-eixo negativo aqui, eu vou ter valor zero. E aí, eu sei que a área desse cara aqui é unitária, né? Então, ali é adicionado à área, é adicionado à integral o valor unitário, 1. Então, em qualquer instante de tempo aqui, t tendendo a zero pela direita, aqui t tendendo a zero pela direita, o valor dessa integral aqui já vai ser 1, vai ser unitário. Então tem uma descontinuidade aqui na integral, né? Aqui eu agreguei aquela área ali, e a partir de agora a integral vale 1. E depois disso aqui, né, digamos aqui para o instante de tempo igual a 2, eu vim somando 0, 0, 0, 0, 0, 0, de repente tem área 1 aqui, e depois eu não somo mais nada, eu continuo com esse 1 ali, né? Então, eu vou ter 1 aqui até um instante de tempo mais infinito. Reparem que o sinal resultante a gente já conhece como U de t, né? O degrau. Então, conclusão, a integração temporal, né, de menos infinito até agora, de menos infinito até t, do delta de Dirac, resulta no degrau unitário, U de t. E a operação inversa tem que ser verdadeira também, né? Se eu derivar o U de t, formulei aqui, se eu derivar o U de t, eu tenho que obter o delta de Dirac, né? Então vamos ver se isso acontece. Eu vou fazer a derivada do U de t e vou representar aqui, estou chamando de y de t. Bom, a derivada dele para instantes de tempo negativos vai ser zero, porque o sinal é constante ali, né? É constante igual a zero. Então aqui a derivada vai ser zero. E para instantes de tempo positivos também o sinal é constante. Ele vale 1, né? E não varia. Então, para instantes de tempo positivos, o sinal vale zero. A questão é o que acontece em t igual a zero. Vamos ver o que acontece aqui quando t é igual a zero. A gente volta para a definição de derivada, né? A derivada, então, de uma função d sobre dt de x de t, ela é igual ao limite com um deslocamento delta tendendo a zero, um intervalo delta tendendo a zero, do x de t menos x de t menos delta, ou seja, a variação no valor da função dividido pela variação do valor da variável independente, né, dividido por delta. Ficou um pouco feio esse delta.
aqui, dividido por delta. Então, quando o delta tende a zero, eu tenho a derivada da função. Nesse caso aqui, em t igual a zero, eu tenho uma variação vertical, né, uma variação do valor da função unitária, para uma variação infinitesimal aqui, desse delta, né? Então, nesse caso, eu vou ter algo como 1 dividido por zero, né? Não posso dividir por zero, né? Mas o limite, com x tendendo a zero, de 1 sobre x, é infinito, né? Ele tende a infinito. Então, se eu tenho aqui 1 dividido por zero, esse cara aqui vai tender a infinito. E eu vou ter aqui, então, algo que vai para infinito com área unitária, porque eu estou dividindo 1 por zero. Então, eu encontrei aqui o delta de Dirac, né, o impulso unitário, como derivada do degrau unitário. Então, a derivada do degrau é o delta de Dirac. E ele é um impulso unitário porque a diferença na amplitude aqui, né, desse degrau é 1. Certo? Então, resumindo aqui, eu tenho o delta de Dirac. Se eu integro esse sinal, eu obtenho o degrau unitário. E se eu derivo o degrau unitário no tempo, aí eu obtenho o delta de Dirac. E essa integral aqui é de menos infinito a t, né? É uma integral bem específica. Muito bem. Para finalizar aqui, a gente vai fazer uma aplicação da propriedade da amostragem. Então, vocês chegam lá na primeira prova de sinais de sistemas 1 e se deparam com essa integral aqui, que pode assustar à primeira vista. Mas, se vocês repararem, ela representa uma determinada função multiplicada por um delta de Dirac deslocado e integrada no tempo, né? Então, para isso, a gente vai aplicar a propriedade da amostragem, que diz que o resultado disso vai ser um escalar, né? Não é uma função, é um valor numérico, que é essa função aqui em t igual a o valor do deslocamento, nesse caso igual a 4. Certo? Portanto, eu tenho aqui raiz de módulo de 4 mais 2 ao quadrado. E isso aqui vai dar 2 mais 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, que é 16. Então, eu encontrei o valor aqui. Mas a integral que eu fiz não foi de menos infinito a infinito, foi de menos 5 a 5. Não tem problema, porque eu estou pegando essa função aqui e multiplicando ela por um delta deslocado em 4. Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser diferente de zero apenas no instante t igual a menos 4, né? O resultado da multiplicação eu vou ter aqui, no instante t igual a 4, eu vou ter um impulso aqui com valor 16, né? T, e esse aqui, essa aqui é a expressão toda, né? Que está dentro da integral ali. A raiz do módulo de t mais 2 ao quadrado, delta de t menos 4. É isso aqui. É um delta de t menos 4 multiplicado por aquele valor ali. E aí eu integro isso e obtenho 16.